Enel, apesar de estar em um arco que muitas pessoas acabam julgando cansativo por conta de ser meio enrolado, o deus do trovão do mundo de One Piece continua sendo um personagem muito influente até os dias de hoje. A quantidade de pessoas que querem que ele retorne não são poucas, e agora com o retorno de Rob Lucci e a CP0 em Wano, quem sabe ele não possa realmente voltar. Mas para isso, algumas coisas estariam diferentes, e eu vou te contar aqui nesse vídeo o porquê disso. A história de capa de Enel. お前らは誰にも渡さん。私にこそふさわしい夢のような果てしない大地。さあ行こうマクシム。夜にまばゆく浮かぶあの神の世界へ。限りない大地フェアリーバースへ。 Bem, gente, os meus links, como mais de costume, estão todos aqui na descrição. Eu espero cada um de vocês lá, principalmente na Twitch com nossas lives e no Discord. Eu tô meio gripado, então pra esse vídeo daqui, eu vou fazer naquele mesmo estilo que eu fazia antes sem a câmera, mas em breve eu tô de volta. E pra começo de conversa, esse vídeo daqui vai ser todo baseado em uma história de capa do mangá de One Piece. E pra quem não tá familiarizado com esse tipo de coisa, seja lá porque sempre pula as capas ou porque só assiste o anime, histórias de capas são uma maneira que o Oda utiliza pra contar coisas que acontecem em segundo plano, mostrando, por exemplo, personagens que podem acabar aparecendo no futuro de alguma maneira. E isso é uma coisa muito interessante. A maioria dos personagens que tiveram uma história de capa voltaram no futuro da história de alguma maneira, se relacionando com essa história paralela canônica. A exemplo disso, nós temos Django, que voltou como marinheiro, Hachan, que voltou em Sabaody, o Apu, que voltou no Reverie, Barba Negra, que não só voltou, mas manteve frequência em aparições da obra, Crocodile e Mr. One, que voltaram em Marineford, guerreando ao lado de Luffy contra a marinha, e a CP9, com o Kako e o Lucci, retornando agora em Wano, perseguindo até os dias de hoje a coitada da Robin. E também temos o Jinbei, que não é nenhum vilão, mas teve essa história e retornou no futuro. Os únicos personagens que não retornaram à obra após terem uma história de capa são os dois de Skypiea, Gedatsu e Enel. Gedatsu até hoje não voltou. Ele tá lá em Alabasta com uma casa de banhos, então essa chance de retornar não é tão grande. Agora o Enel, o cara foi pra lua. Todos nós nos lembramos daquela cena do Enel derrotado indo em direção à lua a bordo do seu navio voador, Maxim, em busca do Firebird, que existia lá. E o mais sinistro disso tudo é que o desgraçado de um jeito ou de outro conseguiu chegar lá. E antes de dar uma olhada nessa história, ela ocorreu entre os capítulos 428 e 474, durante a saga de Thriller Bark. Então, para começo de tudo, depois de viajar no espaço, Enel finalmente alcançou a Lua no mini arco As Grandes Aventuras Espaciais de Enel. Quando chegou lá, ele encontrou uma cratera com um padrão estranho. Então ele, ao seguir aqueles rastros e entrar nas crateras, descobriu um pequeno bichinho que estava lá dentro. O Enel, do jeitão que ele é, decidiu atacar o coitado com uma rajada de eletricidade. O bichinho, porém, se levantou sem apresentar grandes problemas frente ao poder do deus. Ele era o primeiro tenente Spacey, e aparentemente ele e seus camaradas estavam lutando contra alguns piratas espaciais. E o mesmo teria abandonado tais camaradas para poder salvar a sua própria vida. Dali, o Spacey parte para tentar encontrar seus amigos, e do lado dele, Enel, que ficou acompanhando o pequeno. Eles então encontraram os aliados do tenente, que se derrubou em prantos em meio ao campo de batalha ao ver que a maioria estava quase morto. Foi daí que uma figura estranha aparece perto dos dois, e Enel então se tornou uma testemunha de um ataque a Spacey por um pirata espacial que tinha uma cara bem parecida com uma de raposa. O pirata então tentou continuar seu ataque e tentou empalar Enel. Resultando em algo já esperado, Enel foi atravessado, mas não foi ferido. Então o nosso deus do trovão aplicou a sua punição divina para cima do pirata da lua. Foi aí que, com todo mundo caído no chão em volta do Enel, que uma explosão gigantesca ocorreu. O Enel presenciou aquilo e não ficou nem um pouco feliz. A visão do seu Vord sendo destruído o irritou muito. Ele então foi verificar o que tinha lá e haviam vários outros piratas do espaço. E foi nesse meio tempo que nós descobrimos o que eram Space e seus outros 3 amigos. Daí começou um pequeno flashback mostrando que eles eram uns pequenos androides, criados pelo velho professor Tsukimi. E o problema todo se deu quando eles estavam comendo um bolinho de arroz juntos, observando o luar, quando uma explosão parecida com o que havia acontecido há pouco tempo tinha ocorrido na lua. Com isso, o professor Tsukimi tomou um susto e se engasgou com o bolinho de arroz, vindo a falecer.
Foi aí então que o Space e seus 4 amigos decidiram ir até a Lua e vingar seu professor, voando em balões de ar da Terra até a Lua. O flashback então corta para a atualidade, onde os 4 se levantam e novamente tentaram vingar o seu professor. Infelizmente eles acabaram falhando, mas em contrapartida o Enel que estava lá ficou enfurecido por causa do Vurt, então decidiu atacar os piratas espaciais, os dizimando completamente. Depois que o Enel terminou de punir os piratas por profanar o seu Fairy Vurt, o deus foi agradecido pelo robô, o primeiro tenente Space que havia acordado novamente por vingar o professor dele e seus camaradas. Enel, no entanto, simplesmente respondeu ao robô, dando um choque nele e em seus companheiros. Enel então desceu na cratera criada pelos piratas espaciais e entrou em uma caverna. Lá dentro, Enel encontrou uma cidade aparentemente abandonada e escondida nas profundezas da superfície lunar. Vendo essas ruínas, Enel decidiu atacá-las por seja lá o motivo que ele tinha na cabeça. Seu ataque elétrico, no entanto, percorreu as ruínas e os corpos de vários robôs com asas nas profundezas da cidade, muito parecidos com o que o Enel havia acabado de encontrar. Os robôs, então, uma vez totalmente carregados, agradeceram a Enel por recarregá-los junto com os 4 anteriores que chegaram até a Lua. Enel e os 4 robôs da Terra então observaram algumas pinturas da parede do passado da Lua. Os murais retratavam uma civilização antiga com asas que viviam na Lua. Essas pessoas foram as que criaram os robôs lunares. A cidade na Lua chamava-se Birka, um lugar com o mesmo nome do local de nascimento de Enel. A civilização, embora tecnologicamente avançada, ficou sem recursos na Lua para continuar vivendo. Para isso, eles então voaram até uma estrela de cor azul, a Terra, com balões a fim de encontrar mais recursos. Isso infelizmente deixou os habitantes tristes, assim como suas criações, pois sentiram falta um do outro. Depois de estudar as pinturas, Enel percebeu que tinha uma abundância de terras e muitos seguidores com ele. Enel então estabeleceu um novo império na Lua com os robôs como seus seguidores. Isso nos mostra inclusive que One Piece não está limitado somente ao mundo do planeta Terra, mas mesmo assim, apesar de existirem civilizações em outros planetas como na Lua, nada nos mostrou até então que eles são superpoderosos ou alguma coisa do tipo. Eles são pessoas assim como os da Terra, e alguns deles hoje provavelmente vivem nas Ilhas do Céu como em Skypiea. E como eu falei lá no início também, muitas pessoas que tiveram histórias de capa retornaram ao anime. Então, o que nos impediria de ter Enel de volta com uma explicação do que tem na Lua? O que a civilização antiga lá fazia? Isso pode acabar até se ligando com o final do anime, quem sabe. Porém, é claro, é difícil de imaginar um futuro concreto de como que o Enel retornaria. Uma coisa clara, porém, é que ele sem dúvida iria ter o controle do haki do armamento, pelo menos, para ter então uma vantagem a mais e ser considerado uma ameaça maior do que ele já é, para poder bater de frente com o Luffy também. Mas fora isso, eu quero que tu diga aqui embaixo que maneira tu acha que o Enel vai voltar. Se ele vai voltar, é claro, talvez no final de um ano, talvez em Elbaf, ou se não algum outro arco que nós venhamos a ter em One Piece. E é claro se o retorno dele seria importante e ele voltaria mais forte. Afinal, todos os chapéus de palha estão muito mais fortes, e com certeza dá pra se imaginar que Zoro ou Sanji conseguiriam derrotar Enel hoje em dia. Pelo menos é claro no nível de poder que ele tinha antigamente. Eu espero muito que tu tenha gostado do vídeo, ele foi um pouco mais curto, mas cumpriu seu objetivo. Essa semana inclusive já vai ter um próximo vídeo, provavelmente na sexta-feira por ali. Com sorte, talvez eu ainda consiga fazer o vídeo de sexta e o vídeo de perguntas e respostas ainda nessa semana que vocês mandaram. Assim, então, começando a aumentar um pouco a frequência do canal. Eu espero que tu tenha gostado, se inscreve aqui no canal, dá o like, comenta aqui embaixo, e eu tô ficando por aqui. Falou!